Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a videoaula de hoje, né? Vamos falar sobre o Simples Nacional. Bom, durante a semana eu mandei o material para vocês, material digital, esse material aqui que está aqui na tela, né? Digitado para vocês. E agora vamos fazer essa gravação dessa videoaula para esclarecer um pouquinho mais aquilo que vocês já leram, né? De repente no momento da leitura ali fica um pouco confuso, né? E tem muitos textos meio técnicos, né? Porque basicamente esse material ele foi elaborado com base nas legislações, né? Então às vezes fica um pouquinho meio complicado da gente interpretar, né, o que significa de fato esse Simples Nacional. Bom, o Simples Nacional ele é o regime unificado de arrecadação de tributos, né, que pode ser realizado pelas microempresas e empresas de pequeno porte, né? Então, dentro dos regimes tributários, nós já estudamos o lucro real, estudamos o lucro presumido, agora vamos falar do Simples Nacional, né? O lucro real e presumido, ele é um regime tributário, são dois regimes tributários, né? Para a empresa optar, né, em alguns casos até ser obrigada, né? Isso relacionado ao cálculo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, né? E, consequentemente, atinge diretamente no cálculo PIS e COFINS. Porém, esses dois regimes tributários, voltando a falar sobre o lucro real presumido, né, já estudamos sobre isso aí. A parte de INSS, por exemplo, né, é a mesma coisa, né? A parte de ICMS não muda entre eles, né? Tanto o lucro real presumido, a parte de ISS também é a mesma coisa, né? E agora vamos falar do Simples Nacional, só que o Simples Nacional, observe bem, Simples Nacional, né? Então ele abrange todos os tributos do âmbito nacional, né? Não só os tributos federais, né? Os tributos federais, os estaduais e o municipal, estadual e municipal, né? Isso, os tributos que se envolvem as operações comerciais da empresa. Então, são 8 tributos, né? Lembrem sempre que são 8 os tributos que estão embutidos dentro do sistema simples. Então, o que vai acontecer? O sistema Simples Nacional ele veio como uma modalidade de recolhimento para favorecer, né, e para dar tratamento diferenciado para as microempresas e empresas de pequeno porte, né? Então, se você for analisar que o lucro real, a empresa paga a média de 24% de tributo sobre o lucro, né? ICMS 17% no sistema débito e crédito, no PIS e COFINS 9,25% no sistema de débito e crédito, também no lucro real, né? Então, o Simples Nacional ele veio para unificar a arrecadação tributária das operações comerciais da empresa. E essa arrecadação ela começa a ser tributada, dependendo do regime tributário, dependendo do tipo de atividade, por exemplo, o comércio, a partir de 4%. Então, esses 4%, por exemplo, do comércio, ele já engloba todos os tributos da operação comercial, que são eles, né? A parte do imposto de renda da pessoa jurídica, a contribuição social sobre o lucro líquido, o PIS, a COFINS, o ICMS e a contribuição previdenciária patronal, isso na parte de empresas de comércio. Se for indústria, junta todos esses tributos e ainda entra na apuração do imposto da arrecadação do Simples Nacional, o IPI também. E se for prestação de serviço, entra na arrecadação também o ISS. Então deixa eu só rolar um pouquinho a tela aqui. Então são esses tributos aqui que a gente trabalha de forma unificada no sistema simples, né? Então são esses, principalmente esses, né? Então quais são eles, né? O imposto de renda da pessoa jurídica, o IPI, a contribuição social sobre o lucro líquido, a COFINS, o PIS, PASEP, contribuição previdenciária patronal. O que é isso aí? Isso aí é o INSS pago sobre a folha de pagamento. Então a empresa do Simples Nacional, dependendo do regime, dependendo da atividade que ela exerce, né, tem algumas específicas que tem que ser calculada à parte, mas a parte de comércio e indústria e boa parte dos serviços, eles pagam o INSS patronal não sobre a folha de pagamento, e sim sobre a receita faturada, né? O ICMS está embutido dentro do Simples e o ISS,
né? O ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço, e o ISS, que é o Imposto sobre Serviço de qualquer natureza municipal. Então, esses daí são os tributos que estão recolhidos de forma unificada pelas empresas do Simples Nacional. Bom, então a empresa do Simples Nacional não precisa ir lá gerar um DARF para pagar imposto de renda, depois gerar outro para pagar a contribuição social, para pagar o PIS, para pagar o COFINS, não precisa gerar DARF para pagar IPI, não precisa gerar o DUA para pagar o ICMS, ICMS das operações normais, né? Não precisa gerar o ISS. Então tudo vai ser embutido numa guia única. E essa guia única, para as operações de comércio, ela começa a pagar 4%. Tá? Para as operações de indústrias, a partir de 4,5%, né? E para as operações de prestação de serviço, a partir de 6%. Isso vai depender muito do faturamento da empresa, né? Dependendo do faturamento da empresa, que vai ser progressivo, né? Então, quanto maior é o faturamento da empresa, maior pode ser a alíquota dessa empresa sobre as operações dela naquele determinado mês, tá? Então, o que leva em consideração na hora de apurar os tributos da empresa? Leva em consideração o faturamento da empresa dos 12 últimos meses. Não é o faturamento anual. Faturamento anual é diferente. Faturamento anual é de janeiro a dezembro. Faturamento de 12 meses é o faturamento, por exemplo, nós estamos no mês de junho. Junho nós vamos apurar qual vai ser a carga tributária das operações de venda do mês de junho. Eu vou pegar as operações de junho de 2019 e somar acumulado até maio de 2020, que são os 12 meses anteriores, e a gente vai fazer um cálculo para determinar qual é o percentual que vai pagar sobre as operações do mês de junho de 2020. Então isso, todo mês pode alterar essa alíquota, né? Pode aumentar e às vezes pode até diminuir também, dependendo da queda de faturamento da empresa, né? Então isso aí o que é a forma da gente apurar o Sistema Simples Nacional. Lembrando o seguinte, o Simples Nacional, ele não desobriga o pagamento, por exemplo, do ICMS substituição tributária, né? Que é uma operação à parte, né? Não entra no cálculo do Simples Nacional, não está ali embutido no Simples Nacional. Então, o ICMS substituição tributária é um pagamento à parte. E, por obrigação, a empresa também tem para pagar o FGTS, o INSS da parte de funcionário é obrigado a descontar. Então, isso aí permanece essa obrigatoriedade. Então, o que o Simples Nacional substitui, o que ele engloba, aliás, né, são o imposto de renda, o IPI, a contribuição social, o PIS e a COFINS, o INSS patronal para as empresas de comércio, indústria e algumas de serviço, né? Não todos os serviços, tá? Alguns serviços precisam continuar pagando INSS sobre a folha de pagamento normal, tá? Alguns tipos. O ICMS e o ISS. Então, esses tributos aqui que são de operações comerciais, de modo geral, né? Eles são unificados para ser recolhidos através de uma guia única, tá bom? Então, para falar sobre o Simples Nacional, existem alguns critérios. Não é toda empresa que pode optar pelo Simples Nacional, né? Não é toda empresa que pode dizer o seguinte: então se o negócio é fácil assim, eu vou enquadrar minha empresa no Simples, é melhor. Nem todas podem. Então, o primeiro critério para a empresa se enquadrar no Sistema Simples: faturamento. O primeiro critério é faturamento, mas não é só o faturamento, existem outros critérios. Então, o primeiro critério é ela ser microempresa ou empresa de pequeno porte. Então, para ser optante pelo Simples Nacional, ela precisa estar dentro dos limites de microempresa ou empresa de pequeno porte. E o que é microempresa? Microempresas são aquelas empresas que faturam até 360 mil no ano, né? Empresas de pequeno porte são aquelas que faturam acima de 360 mil até 4 milhões e 800 mil no ano, né? Então, pode ser uma empresa, uma empresa individual, pode ser uma sociedade limitada. Então, o porte societário a gente define como microempresa, empresa de pequeno porte, né? Depois vem as grandes empresas, né? Médias e grandes empresas. Então, para ser Simples Nacional,
tem que ser microempresa ou empresa de pequeno porte. Mas dentro desse enquadramento, desse porte societário, né, que seria a parte de porte, está relacionada a faturamento, tamanho, né, pode ser uma empresa individual, pode ser uma sociedade, né, com 2, 3, 4, 5, 10 sócios, né, que seja. Então, desde que o faturamento esteja ali dentro, ela pode optar pelo Simples Nacional. Então, mas lembrando o seguinte, se a empresa ela tem sócios, esses sócios, um dos sócios ele participa dessa empresa do Simples Nacional e participa de outra empresa também do Simples Nacional ou não, aí tem que observar alguns detalhes relacionados à soma de faturamento dos dois. Então, ou a questão da soma de faturamento ou participação societária das duas ou mais empresas que venham a ser sócio. Então tem que ser observado alguns detalhes em relação a isso. Dando sequência aqui então, o Simples Nacional, por ser um regime que engloba as 3 esferas do governo, ou seja, União, Estados e municípios, além do Ministério da Economia, da Previdência Social, né, é administrado por um comitê gestor. Ou seja, esse comitê gestor do Simples hoje, ele é, digamos que, subordinado à Receita Federal para fins de arrecadação, né? Quem administra a arrecadação é a Receita Federal, né? Aqui está o Ministério da Fazenda, mas até já mudou, que agora o Ministério da Fazenda ele foi transformado no Ministério da Economia, né? Então, antigamente falava o Ministério da Fazenda, o material aqui está um pouquinho desatualizado, né? Então, o Ministério da Economia. E o comitê gestor, ele é um órgão, digamos, uma comissão de representantes, né, das 3 esferas, né, do governo, da Receita Federal, da Previdência Social, né, que é a parte do federal, dos estados, da Secretaria de Estado da Fazenda e dos municípios. Então, esse comitê gestor, toda vez que tem uma mudança na legislação do Simples, passa pelo comitê gestor primeiro para ser aprovado e, claro, né, passa os trâmites legais de qualquer lei, né, alguma coisa nesse sentido. E, na maioria das vezes, as regulamentações do Simples Nacional ela vem através de resoluções, né, resoluções do comitê gestor do Simples. Então, o que vai para Congresso, muitas vezes, né, são as leis ordinárias, leis complementares, né, e alguns outros nesse sentido. Então, essa comissão é o que administra o Simples Nacional. Tudo isso sob responsabilidade da Receita Federal do Brasil de fazer a arrecadação desses tributos e fiscalizar essa arrecadação. Porém, não só a Receita Federal fiscaliza, cada ente federativo vai fiscalizar. Então, por exemplo, mas se a Receita Federal que arrecada os tributos, então o ICMS que eu pago, o ISS que eu pago, que é de competência de Estado e município, como que fica em relação a isso? A Receita Federal vai repassar essa cota de tributo para aquele respectivo ente federativo. Então, a Receita Federal ela gerencia, digamos assim, a arrecadação, né? Então, antigamente, antes de 2006, aliás, em 2006, né, que foi instituído, foi aprovada a Lei Complementar 123 de 2006, 14 de dezembro de 2006. Ela passou a vigorar em 1º de julho de 2007, então nós já vamos para 13 anos, né? Esse ano, já estamos completando 13 anos de vigência e já passou, né, 13 anos e meio de aprovação, né? Então, 14 de dezembro de 2006 foi aprovado, 1º de julho de 2007 entrou em vigor. Antes disso existia o Simples Federal. O Simples Federal, ele até 2007, até 30 de junho de 2007, existia o Simples Federal. E o Simples Federal, ele era um regime de arrecadação unificada só dos tributos federais, né? Então, com o Simples Nacional, houve uma sincronização geral de todas as entidades, todos os órgãos federativos, né? E aí entrou junto ali o ICMS e o ISS, que é de participação dos estados e municípios. Então, se transformando, então, deixando de ser o Simples Federal, passando a se chamar Simples Nacional, ok? Então, aí é onde entraram todos esses tributos. Porém,
A arrecadação do Simples Nacional, através de guia única, né, que paga tudo de uma vez, que a Receita Federal arrecada e repassa para os órgãos responsáveis, ela não tira a responsabilidade da empresa, né, ela não isenta a empresa de recolher os outros tributos, né, que são esses: IOF, Imposto sobre Exportação, Imposto de Renda relativo ao ganho de aplicações de renda fixa, variável, ganho de capital, contribuição previdenciária do trabalhador e do Prolabore, né? O ICMS nas operações sujeitas à substituição tributária. Então, ou seja, várias operações de ICMS exigem a obrigatoriedade ainda de recolher separadamente. Então, o Simples Nacional não isenta esses daqui. Ele paga esses tributos aqui, só que esses tributos das operações, digamos que normais, né? Da operação comercial. O imposto sobre importação, o imposto do ITR, o FGTS, né? O PIS e COFINS e IPI sobre importação, o ISS nos serviços sujeito à retenção na fonte, né? Em alguns casos específicos é necessário, e alguns tributos de competência do Estado Federal ou Estado de Distrito Federal, né? Município e da União. Tá? Então, primeiro critério então, de enquadramento no Simples é ser microempresa, empresa de pequeno porte, para usufruir de benefícios, né? Mas isso não quer dizer que toda empresa, microempresa, tem que ser Simples Nacional. Não quer dizer isso. A microempresa pode optar pelo lucro real presumido. Se ela achar mais conveniente, né, financeiramente, tributariamente falando, se for mais vantagem, ela pode escolher normalmente, né? Porém, o Simples Nacional muitas das vezes é mais vantajoso. Porém, existem alguns critérios, né, que eu estou comentando desde o início. O primeiro dele é faturamento. Depois, aquela empresa que tenha sócio domiciliado no exterior não pode se enquadrar no Simples Nacional. Entidade que tenha como capital social a participação da administração pública, direta ou indireta, ou seja, autarquias, né? Esse aqui. Empresas que possuam débito com o INSS ou com as fazendas públicas estadual, federal, municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa. Ou seja, eu posso enquadrar no Simples Nacional se eu não estiver devendo, se não tiver dívida em nome da empresa. Ok? 2020, passei o ano todinho tributando no Simples Nacional. Em algum momento a Receita Federal vai me notificar os meus débitos, se eu estiver devendo. Alguns desses débitos aqui. E se por acaso eu não me regularizar até janeiro do ano seguinte, ou pagando ou parcelando, onde entra a suspensão do débito, no caso de parcelamento, né, ele não deixa de existir. Ele passa a ser um débito com exigibilidade suspensa porque ele está parcelado. Então ele é um débito atrasado que passou a ficar em dia, né, através de parcelamento. Ou simplesmente quitado, né? Então, se não regularizar dentro do período de enquadramento, que é janeiro de cada ano, então todo ano no mês de janeiro, eu posso optar pelo Simples Nacional, mas eu tenho que atender aos critérios, né? Se eu já sou Simples Nacional, não recebi notificação de desenquadramento nem nada, segui tudo certinho, eu não preciso fazer reenquadramento, eu continuo no Simples. Agora, se eu estou devendo o imposto da minha empresa, a Receita Federal vai notificar, né, ou até a própria Prefeitura e Estado também pode pedir a exclusão do Simples por débitos tributários. Aí dentro do mês de janeiro, até o mês de janeiro eu preciso regularizar e solicitar o enquadramento do Simples. Então 2020, digamos que no mês de outubro recebi a notificação de débito de impostos atrasados. Do ISS, por exemplo. Ah, professor, mas como que eu estou com o ISS aberto se a minha obrigação de pagar imposto é pelo DAS, que é a guia única da Receita Federal? Pois é, mas se você está com um mês em atraso com a Receita Federal, a Prefeitura vai reconhecer seu débito, o Estado vai reconhecer seu débito, e a Receita Federal reconhece seu débito. Então, qualquer um dos três pode pedir exclusão do Simples, uma vez que percebe que você está com débito junto a algum desses órgãos. Então, o que você precisa fazer? Pagar o débito, né? Ou pedir o parcelamento do débito, e para parcelar geralmente pede a entrada, ela tem um prazo ali e tudo, né? E aí regularizar esse débito. Então o que acontece? Posso solicitar o enquadramento do Simples no mês de janeiro. Só que quando eu peço a solicitação do enquadramento no Simples, a minha empresa não pode ter pendência, tá? Então isso é muito
sério, né? É muito detalhe para se apegar. Né? Boa parte das empresas, a maioria das empresas que perde a opção pelo Simples, perde o enquadramento, muitas das vezes é por débitos tributários. Tá? É claro que tem outros motivos que podem desenquadrar a empresa do Simples. Nós vamos entrar nesse detalhe daqui a pouquinho. Né? Sonegação fiscal, por exemplo, pode desenquadrar a empresa do Simples. Né? Presta serviço de transporte intermunicipal de passageiros, gerador de transmissão e distribuição de energia elétrica, fabricação de automóveis, né, e motocicletas, atividade de importação de combustíveis, atividade de produção e venda atacado de cigarros, bebidas alcoólicas ou não alcoólicas, né? Que realize cessão ou locação de mão de obra, que dedique a loteamento e incorporação de imóveis, que realize atividade de locação de imóveis próprio, exceto, né, quando se reveia a prestação com o ISS, né? Então, se tiver sujeito à tributação pelo ISS, aquela locação, aí tudo bem, mas se não tiver, então não pode entrar no Simples. Com ausência de inscrição ou de regularidade em cadastro fiscal estadual ou federal, ou seja, inscrição estadual suspensa, Receita Estadual suspendeu a inscrição estadual do contribuinte por falta de contabilista. É comum isso aí, né? Se a empresa não tiver contador responsável por ela, suspende a inscrição estadual. A Receita Estadual, a Secretaria de Estado da Fazenda, suspende a inscrição, na verdade não cancela. Ela suspende a inscrição e se você virar o ano aí com a inscrição suspensa, a empresa sai do Simples Nacional. Ou sem inscrição municipal, né? E alguma outra pendência aí de irregularidade. Tá? Então, qualquer situação dessa acima, a exclusão do Simples Nacional ela pode ocorrer a partir do mês seguinte. Ou seja, identificou o problema no mês de junho, ela pode ser excluída no mês de julho. Claro que em muitas situações a Receita Federal ela exclui no exercício seguinte, a partir do ano seguinte, em alguns casos, mas boa parte a Receita Federal pode excluir. Receita Federal não, né? A Prefeitura, né, pode pedir o Estado. Então a empresa pode ser excluída do Simples a partir do mês seguinte. A maioria das vezes é no ano seguinte, tá? A partir de 1º de janeiro, mas pode ocorrer no mês seguinte. Ok? Então isso aí são algumas regras do Simples Nacional. Bom?